Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da terceira parte do capítulo 5 do livro O Seu Próprio Tapete Vermelho, escrito por Micheline Farias. As recompensas de Deus para nós. Fico pensando no número de pessoas que hoje pensaria que a recompensa de Deus para José não foi justa, ou até mesmo murmurariam: essa síndrome de insatisfação maligna tem roubado das pessoas a bênção de serem quem Deus criou elas para serem, oferecendo um pensamento enganoso que elas podem ser quem elas querem ser. Isso é tão longe da verdade, pois cada um nasce com um talento, e não adianta você tentar ficar cantando desafinado para a glória de Deus se o seu chamado para servir é na liderança, e por aí tantos outros exemplos. Não precisamos ficar atirando para todo lado. Deus vê o secreto do nosso coração e prepara as respostas e bênçãos necessárias ao nosso crescimento. Temos também o perfeito exemplo de Davi, que nem estava presente na casa de seu pai, quando Samuel foi interpelar Jessé a respeito dos filhos, mas estava pastoreando o rebanho do pai nas campinas, escrevendo salmos de louvor ao Senhor, enfrentando feras, experimentando profundamente a presença de Deus. Assim, quando o profeta chega à sede da fazenda da sua família, Jessé vai apresentando um por um de seus filhos, mas nenhum deles é escolhido pelo Senhor. Já para se retirar, Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E então Davi é chamado a vir do campo, e Samuel o unge para ser o futuro rei. Deus fará lembrado a Davi que o seu plano era tirá-lo da malhada de trás das ovelhas, assim como fará na vida de todos aqueles que se empenham em servir com alegria no lugar onde estão plantados. Podemos, em todos os nossos propósitos, estarmos prontos a trilhar os tapetes vermelhos que Deus estender para nós, pois Ele será sempre o abençoador de nossas vidas, dos nossos filhos e discípulos. Focalize a eternidade. Todos nós desejamos instintivamente acumular recursos que nos ajudem a suprir as necessidades de um futuro desconhecido. É prudente pensar desse modo, pois a instrução que Deus deu a José, quando ele interpretou o sonho do faraó, foi que aproveitasse os 7 anos de vacas gordas e provisionasse 1/5 das sementes produzidas para servirem de alimento para os 7 anos de vacas magras que se seguiriam. Era uma precaução correta, uma vez que se avizinhava uma grande fome, revelação dada pelo Senhor a Moisés. Paradoxalmente, ou pelo menos de forma aparente, o Senhor Jesus conta uma parábola do homem que armazenou sua colheita em celeiros, imaginando que estaria garantido seu futuro, mas que morreria naquela noite, e nada levaria consigo. Facilmente percebemos que o ensino de Jesus se refere ao fato de que o presente deve preparar alguma coisa mais importante para a eternidade, e não somente para o dia de hoje. Testemunho. O meu tapete vermelho. No ano de 1996, eu trabalhava como caixa de um banco, enquanto me graduava no College em Administração de Empresas. Nos Estados Unidos, muitas escolas recebem do mercado de trabalho solicitação para que indiquem alunos para vagas disponíveis. Na instituição onde eu me formei, havia uma etiqueta profissional que deveríamos observar em nosso comportamento na vida executiva. Esses códigos de conduta implicavam o uso de roupas, comunicação verbal, aparência e comportamento compatíveis com o que o mercado esperaria de profissionais da área de finance e business. Como parte do treinamento profissional, 2 vezes por semana comparecíamos à universidade a caráter, como se estivéssemos no ambiente onde no futuro estaríamos trabalhando, de sapato alto, terninho de executiva, maquiagem apropriada, eram parte dos treinamentos diários, incluídos nesses dias. Providencialmente, eu havia me convertido em uma igreja onde o código de vestimentas era condizente com os padrões do mercado. Era uma igreja de origem europeia, de português, onde tanto o código de vestir como de se portar acabou sendo também uma forma de Deus me treinar para desafios que eu teria pela frente na América.
Outros colegas ali da minha faculdade enfrentaram dificuldades dessas exigências no código de vestimenta e de comportamentos pela primeira vez. E para poderem se candidatar a pisar no tapete vermelho de entrada de uma grande firma, tudo isso era avaliado. Para mim, Deus já havia preparado uma referência social dentro dessa igreja, onde desde a minha adolescência eu já estava preparada para desfilar adequadamente na passarela do sucesso corporativo. Os professores e diretores da instituição de ensino que eu frequentava puderam detectar nitidamente que havia uma diferença entre a forma de falar, andar, vestir e outras características de algumas alunas. Por causa disso, esse grupo de alunos recebia certas vantagens sobre os demais da classe. Felizmente, eu estava entre as que eles detectaram, e por essa razão, juntamente com meu desempenho acadêmico, muitas portas foram abertas. A maioria dos alunos da classe apresentavam-se no padrão moderninho da época, com tatuagens, alguns de piercing, roupas culturalmente contestadoras do sistema. De certa maneira, por preconceito ou por outro motivo, os empregadores procuravam empregar moças e rapazes que se apresentavam de modo conservador. Como consequência, as indicações da escola para as empresas acabavam sendo direcionadas em torno desse critério. Quanto mais conceituada a escola, melhores as oportunidades oferecidas pelas empresas. Mas as pessoas enviadas para as entrevistas deviam realmente corresponder às expectativas dos possíveis empregadores, tanto acadêmica quanto comportamentalmente. No Brasil, as escolas e cursinhos de vestibular fazem propaganda de seus índices de aprovação nas melhores universidades. Os alunos que tiram os primeiros lugares saem nas páginas de jornais, outdoors, propagandas de TV, internet e autorizam a divulgação de que estudaram em tal e tal lugar. Obviamente, essa é a melhor informação para os pais tomarem a decisão de matricularem seus filhos no que consideram as melhores escolas. A sociedade americana é mais aficionada ainda por estatísticas. Tudo é medido e calculado para que se possa tomar decisões com algum conhecimento do que se pode esperar em cada circunstância. No ranking das melhores universidades, principalmente na área de business, há um índice de placement, colocação de emprego, que se traduz da seguinte maneira, por exemplo, a Faculdade X tem 88% de seus alunos selecionados para trabalhar nas empresas tais e tais, as mais procuradas pelos profissionais. Mas também existem escolas com rankings não tão altos, mas por estarem localizadas perto de grande metrópole, trabalham em parceria com grandes empresas da área da região. Então, por indicação da minha faculdade, eu fiz um primeiro teste na seleção de uma entre 20 candidatas para trabalhar em Nova York, numa importante entre as maiores instituições financeiras da época. Era real possibilidade de realizar o sonho dourado de qualquer estudante na minha situação. Naquele tempo, meados dos anos 90, a vaga era para trabalhar no mercado de ações, que estava em alto crescimento. No penúltimo nível do processo seletivo, um dos examinadores me afirmou: o seu salário será bem alto para uma jovem que acabou de sair da universidade. Na verdade, nas palavras da época, ele havia dito: será salário de homem, o que seria politicamente incorreto. Mas logo veio um alerta. Eu não sei se você é casada, mas para a posição de assistente administrativa, um cargo gerencial, você precisa se conscientizar de que sua carreira vem antes de tudo, antes do marido, filhos, amigos. Você vai estar casada com a empresa. Por isso, a escola recomendava não usarmos alianças em entrevistas e evitar o tema família, tanto quanto possível. O entrevistador colocava logo a posição. De fato, as pessoas que concorriam às melhores vagas já sabiam a respeito da empresa que desejavam trabalhar. É de grande importância você ter sido enviada pela sua escola, que deve gostar muito de você. Fitando meus olhos, aquele alto executivo me declarou: é um privilégio você vir trabalhar para essa empresa, mas saiba que este alto salário não lhe permitirá desculpas comuns para uma mãe ou uma dona de casa. Se for casada e tiver filhos, você precisa ter um plano para não estar faltando ao trabalho por causa de imprevistos, de um filho doente, ou que tem de ser apanhado na escola, ou um compromisso familiar, pois a sua prioridade será cumprir todas as exigências do cargo. A cultura humana procura incutir em nós os seus valores, despertando nossas paixões, alimentando os nossos sonhos com as suas promessas. E se não estivermos atentos, cedemos a essas paixões negociando prioridades. Sim, sempre tinha sido meu sonho ser executiva, mas aquela declaração me assustou e me fez refletir ao sair dali e ter de responder à oferta dentro de 4 dias.
Ainda que eu estivesse muito bem posicionada no processo seletivo e praticamente garantida na ocupação da vaga. Mas, ao ir para casa, aquelas palavras "você está se casando com o seu trabalho" continuam ecoando em minha mente. E ao compartilhar isso com meu esposo, submetendo essa proposta aos pés do Senhor, veio-me uma convicção de imediato. Essa posição não é o que desejo para a minha vida. Era o imediato em conflito com o eterno. Na verdade, aquele alerta iria literalmente contra 2 sonhos que eu tinha, 2 objetivos em torno dos quais eu desejava estruturar a minha vida, e que em parte já estava me realizando. Primeiro, o meu casamento, que estava bem posicionada, feliz, e em segundo, como consequência do ajustamento conjugal, ter uma família com a presença dos meus filhos e poder fazer parte do dia a dia deles. Naquela época, a proposta era financeiramente muito vantajosa e de um status no mundo corporativo que eu nunca tinha experimentado. Entretanto, compreendi que, apesar de tudo, aqueles eram tapetes lançados sobre o meu caminho, mas que não eram para eu travecar sobre eles. Antes, aquele era o emprego dos sonhos, pelo qual eu havia lutado, estudado, me esforçado, mas agora, em vias de se realizar, pude discernir que, se eu escolhesse aquela opção, teria de abandonar sonhos maiores ainda, de cuidar da minha casa, servir no ministério e poder estar mais perto dos meus filhos. Agradeci a porta que me foi aberta, mas permaneci trabalhando numa posição que não me afetaria num sonho maior que o próprio Deus tinha colocado no meu coração. Então, temos muitos sonhos que são gerados ao longo de nossas vidas, mas ao decidir caminhar em direção a eles, verifique se não está sufocando outros maiores. Não estou fazendo aqui nenhuma crítica às mães que optam por esse caminho, qual eu recusei. Muito pelo contrário, admiro muito essas mulheres com altos cargos profissionais. E tenho amizade com muitas que conseguem manter o ritmo do lar, da empresa, atividades dos filhos, mas cada um de nós tem que ser realista naquilo que podemos dar conta, sem nos compararmos com outras pessoas. Este é o testemunho do meu tapete vermelho, uma aplicação viva dessa conquista que hoje usufruo em minha vida. Passadas mais de 2 décadas, vendo a realização plena do meu casamento, o progresso dos meus filhos e, com o passar do tempo, a posição de conselheira profissional e a ação ministerial como pastora e conferencista, tudo tem o seu tempo. E quando vivemos as coisas no tempo de Deus, o fardo se torna leve e suportável. Ele é que nos capacita. Apesar da liberdade de poder escolher aquela promoção para novas posições corporativas, ao reconhecer que me desviariam do meu propósito maior que estava em meu coração, ela acabaria sendo um caminho escorregadio que eu estaria sendo levada a trilhar. Focalizando no futuro sob a ótica do Deus eterno, a decisão de permanecer no sonho de Deus para minha vida me trouxe até o dia de hoje plenamente realizada de estar pisando o tapete vermelho que Deus reservou para mim. Toda a glória somente a Ele. Obrigada por acompanhar a 3ª parte da leitura do 5º capítulo do livro O Seu Próprio Tapete Vermelho, escrito por Micheline Farias.